meus amigos, minhas amigas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Ela Dá Conta, porque se chegou para você é porque você dá conta, né? Mais um episódio aqui através de uma abordagem, um conteúdo extremamente importante para a sua carreira, para a sua vida e, claro, para os seus negócios. E hoje eu estou aqui com Manu Evelyn, ela que é personal stylist e vai trazer para a gente uma aula. Gente, eu estava aqui nos bastidores, eu já estava aqui caladinha. Imagina o que vem pela frente nesse podcast tão bacana. O tema do nosso encontro hoje é como fortalecer a sua marca pessoal, cuidar da sua imagem e gerar muito mais negócios. Manu, seja muito bem-vinda ao Ela Dá Conta. Obrigada pelo convite, adorei. Estou ansiosa para participar e bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser tão importante para as meninas. Demais. Olha, cuidar da nossa imagem e fazer com que essa imagem, com que esse posicionamento se aplique na nossa carreira e nos nossos negócios é algo que está super em alta, né, Manu? A gente estava falando aqui nos bastidores que você já atua com esse tema, né, esta área há bastante tempo. Sim. E você trouxe uma abordagem que eu achei super interessante. Eu queria que a gente já começasse a falar nesse assunto, que é quando você trouxe o olhar diferente, né, para o que hoje é a construção de brand, de marca e de imagem pessoal. Conta aí um pouquinho para a gente o que é que evoluiu, quais foram as últimas mudanças que aconteceram e como que nós estamos atualmente. A gente estava falando sobre a evolução da moda, né, nos últimos 10, 20 anos, e se a gente pensar, assim, na época que eu entrei na faculdade, lá em 2007, a gente tinha um olhar para a moda muito diferente do que tem hoje em dia. Então, a gente seguia muito o que as revistas de moda ditavam, como aquelas listas do tem que ter ou não pode ter, Uhum. as tendências e tal. E ao longo do tempo, a gente foi olhando a moda como uma ferramenta mesmo para comunicar o que a gente deseja. Então, hoje a gente enxerga a moda, a gente sabe ainda que existe tendência, que é importante tudo isso, mas não é só isso. A gente enxerga a moda como uma ferramenta realmente que pode nos ajudar tanto a fortalecer nossa autoestima, a nos deixar mais bonitas, como a construir uma marca forte, um branding que Perfeito. ajude a gente a se conectar com nossos clientes e faturar mais. Fatura mais, é isso que a gente quer também, né? E o que eu achei interessante, vocês que estão chegando agora, é que ela comentou sobre algo, a gente sempre conversa aqui nos bastidores, que existem pequenas estratégias, mas que geram grandes impactos, tá? E todas elas, é claro que eu vou pedir para a Manu trazer isso aqui para vocês, para que você já possa aplicar aí também na construção da sua imagem. Você falou sobre autoestima. Eu sempre falo, como você bem sabe, né? Nós trabalhamos com mulheres contadoras, mulheres empreendedoras de todo o Brasil. E eu sempre falo sobre a relação da gente cuidar da nossa imagem, que está associado também à nossa autoestima. Eu falo que quando eu não estou com aquela energia, Manu, tão lá em cima, eu tomo um banho de cabeça mesmo, sabe? Coloco uma boa roupa, coloco um salto, uma maquiagem, eu já me sinto assim renovada. Qual a relação que a autoestima tem e se vestir bem? O que acontece? O que é autoestima no final das contas, né? Autoestima é a percepção que a gente tem sobre, sobre nós mesmos. Então, como eu me enxergo nesse momento é o que vai determinar como eu me sinto. Então, se eu olho no espelho e não tô gostando do que eu vejo, é muito difícil você se sentir realmente bem com a autoestima Verdade. lá em cima. Então, na hora que você se cuida, na hora que você faz algo que você gosta, que você usa, veste uma roupa que você se sente bonita, faz uma maquiagem e por isso já não fica com aquele ar tão cansado, Sim, você até se sente mais disposta. Então, você perfeito. manda essa mensagem pro seu cérebro, né? Tipo Isso. assim, cérebro, você achou que eu tava mal, mas eu não tô tão mal assim. Você achou que eu não dava conta, mas eu dou, Eu tá? tô. Então a gente realmente faz essa conversa, porque o nosso cérebro, ele vai entender o que acontece ao nosso redor através dos nossos sentidos. E Perfeito. um dos sentidos é justamente a visão. Então, quando você se vê de forma diferente, ele soma aquilo que ele estava entendendo sobre cansaço, sobre você tá num dia um pouquinho mais para baixo, ele fala, opa, veio informação nova aqui. Eu olhei através da visão, eu percebi que tá melhor do que eu imaginava. Então, ele soma isso ao entendimento que ele tinha até então
E isso acaba influenciando, faz você se sentir melhor. Perfeito. E eu acredito que é esse olhar que a gente precisa ter para aquelas mulheres que trabalham em home office, né, Manu? Sim. Porque eu falo que, olha, se você já acorda, toma o seu café e liga o computador ainda de pijama, é como se você ainda não passasse essa mensagem pro seu cérebro que é hora de produzir. Exato. E claro que isso vai afetar também a nossa produtividade, a nossa entrega, a nossa autoestima. O que você recomenda para quem trabalha em home office? A gente se arruma, se cuida? Quais são as estratégias aí que você pode Com compartilhar com a certeza. gente? Quem já estudou um pouquinho, quem já ouviu falar um pouquinho sobre construção de hábitos, sabe da importância de você criar uma rotina, né, que faça você entrar num determinado mood, vamos dizer assim. Então é importante que se você vai começar o teu horário de trabalho, da mesma forma que se você fosse trabalhar fora, você iria se arrumar, você teria toda uma rotinazinha ali, tomar banho, tomar café da manhã, se arrumar e sair. Você crie também uma pequena rotina em casa para o seu cérebro entender que você está entrando ali num momento diferente, né? Não é continuação da hora de dormir. Você Perfeito. tem que mostrar pra ele, não, ó, aqui começa uma outra coisa. E aí a história do se arrumar também tá relacionado a isso, tá? Em a gente se ver como profissional. Porque até então você tava se vendo de pijama, como uma pessoa que tá em casa, descansando. Na hora que você se veste como uma profissional, não só o seu cérebro, ele entende melhor isso, como você passa a se comportar de maneira diferente. A nossa postura, ela Ela muda. muda, Muda verdade. completamente, dependendo da roupa que a gente tá usando, do sapato, A gente se enfim, de sente muita mais coisa. segura, né? Mais Sim. confiante. Olha aí. Então, primeira estratégia que eu já quero para você, né, que trabalha em home office, você que muitas vezes, ai, Aline, não sei se é um bom momento, se é para mim me vestir, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está em home office, fala, passa a mensagem pro seu cérebro que é hora de produzir, é hora de garantir essa entrega. E eu sempre associo, Manu, acho que o discurso que você traz está muito alinhado ao que a gente fala para elas, que essa é a importância da mensagem que a gente está passando para o nosso cérebro, né? Sim. Se eu estou me sentindo bem, eu vou passar essa mensagem, eu vou entregar mais. E quando eu falo da autoestima, está sim diretamente relacionada à nossa produtividade. Sim. Eu tenho uma máxima que eu sou super disciplinada no sentido de treino, de ter o meu momento ali. Eu tenho que ter o meu ritual, senão eu não me sinto bem para começar o dia. E aí eu falo muito que eu preciso cuidar primeiro de mim para depois cuidar do outro. E a gente observa até uma tendência, né? Isso é bom para a gente, uma tendência das pessoas buscando se cuidar mais, né? Buscando praticar mais atividades físicas, praticar meditação, se alimentar melhor também, mesmo nessa busca, né, incessante pelo sucesso, pelo trabalho duro e tudo mais. A autoestima também está relacionada a estarmos bem com o nosso corpo e, Sim. consequentemente, com a roupa que nós vestimos? Sim, com tudo. Se a gente entende a autoestima como a maneira como a gente se percebe, sempre que a gente conquistar coisas, que a gente crescer de alguma forma, a gente tá fortalecendo a nossa autoestima. Então, eu me vejo hoje de uma determinada forma, com minhas qualidades, minhas limitações, e vou escolher lá uma limitação que eu tenho para evoluir. Na hora que eu vou dando passos, evoluindo nesse sentido, eu tô conseguindo melhorar minha alimentação, tô conseguindo fazer exercício, eu vou me Só empoderando fortalecer. disso, vou me fortalecendo. E aí, cada vez que você fica mais forte, você consegue Perfeito. topar desafios maiores, você vai evoluir mais, e aí acaba virando uma bola de neve positiva, onde você não só parece melhor, né? Porque sua imagem tá melhor, como você se Se torna torna. realmente melhor. É aquele finge até se tornar, né? Se eles conhecem Isso. essa Não frase. é só Não é fingir, né? Você fingir. finge e realmente Vai vai validando colocando aquilo, isso. né? E aí você vai se transformando. Perfeito, é isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho, antes da gente se encontrar aqui, nós estamos em Recife, Pernambuco. Eu vi um conteúdo seu que você está sempre ali, né? Também constantemente trazendo conteúdos para o público. Daqui a pouco eu vou pedir para que você compartilhe, né, com as nossas ouvintes e seguidores o seu perfil, o seu canal. E você trouxe um conteúdo o seguinte: a roupa sempre comunica algo. E na nossa abordagem, dentro do pilar de comunicação, eu falo que a linguagem não verbal, que é aquilo que a gente não fala, mas a mensagem que a gente transmite, está relacionado à nossa linguagem corporal, à nossa postura, a aparência, gestos, imagens e Isso. movimentos. Essa máxima, a roupa sempre comunica algo. Qual seria a estratégia que você poderia
trazer para a gente, da gente pensar o seguinte: qual mensagem eu quero comunicar, o que é que eu quero passar, quais são as estratégias que eu posso aplicar nessa junção de roupas, de acessórios, de maquiagem, enfim. Vê, eu costumo explicar a linguagem não verbal, principalmente falando da roupa, né, como se fosse uma linguagem mesmo que você está aprendendo. Na hora que você foi lá aprender português, você aprendeu a cada letra do alfabeto. Depois você começou a entender se você juntar tal letra com tal letra, qual o som que emite, a formação das palavras, a ordem das palavras numa frase. Então você foi evoluindo nesse sentido. E quando a gente fala sobre aprender a se vestir bem, é mais ou menos no mesmo sentido. Então você aprende, por exemplo, a mensagem das cores. Você vai entender que cada cor ela comunica uma mensagem diferente. E aí isso é um tipo de informação que você tem. Legal. Você vai entender sobre estrutura das peças que você usa, né? Se é uma estrutura mais rígida, se é uma estrutura mais arredondada, se a textura ela é mais lisa, se ela é mais... Cada coisa ela vai comunicando algo diferente. E aí você vai absorvendo esse conteúdo, aprendendo essas diferentes frentes, vamos dizer assim, e vai unir esse conhecimento, como se você estivesse unindo palavras para formar uma frase. Unindo esse conhecimento, você forma a frase que te representa, que é justamente a sua imagem pessoal. Então, Perfeito. o que é importante... E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em relação a linhas, né? Para vocês já enxergarem como podem observar isso em casa. Às vezes a gente pensa assim que a linha, o blazer é uma peça que ela é muito arrumada, é legal. Blazer é uma ótima peça para ter no guarda-roupas. Por que todo mundo tem essa sensação de que o blazer é uma peça formal? Porque o blazer ele tem muitas linhas estruturadas, rígidas. Se você observar, ele sempre vai trazer linhas bem retas, ele não vai movimentar tanto, ele não vai perder sua forma quando a gente se movimenta. E as linhas retas, elas tendem a trazer essa rigidez, essa formalidade, essa força. Então, sempre que você trouxer linhas retas para sua imagem, você está trazendo essa comunicação de força. Isso é bom, mas também pode ser ruim. Depende. Pode distanciar, né? Pode afastar. distanciar, exato. Então você precisa ter a habilidade de escolher o quanto vai trazer isso para sua imagem, né? Porque às vezes a pessoa corta o cabelo super reto, aquele corte bem marcado. E aí ela faz uma sobrancelha bem reta, marcada. Aí ela coloca um blazer duro, reto. Às vezes aí ela tá criando uma imagem que gera tanto distanciamento que as outras pessoas têm até medo de chegar perto dela. Deixa, já te interrompendo aí rapidinho, você trouxe essa questão da acessibilidade, da rigidez. Eu escutei eu fui fazer minha paleta de cores, né? Depois eu te conto qual é a minha para você ver se eu tô na paleta. Inclusive, viu, gente, vocês que estão assistindo aí no canal do YouTube, nós estamos em sintonia aqui com a mesma paleta de cores, porque eu olhei pro meu guarda-roupa e disse, gente do céu, eu preciso ir combinando. Então já fui consultar lá a minha paleta de cores. E a pessoa que fez, né, que fez a avaliação da minha paleta, ela contou uma história que eu achei super interessante, que é de um famoso, o Gustavo Lima e a esposa dele, no processo de separação dela, porque ela estava falando sobre os tons do loiro, né, do moreno e tal. E ela disse, Aline, não sei se você observou, mas Andressa, acho que é Andressa, né? Quando eles se separaram, consequentemente, um outro momento ela traz uma nova versão dela com outro cor de cabelo para dar aquela, né, um pouco mais fechada, mais retraída, para gerar mais proteção. E engraçado que agora, né, quando, graças a Deus, ficou tudo bem, ela voltou à versão dela, talvez até a original. Sim. Tem essa relação também, né, Manu? Tem. Principalmente quando a gente fala assim eu tenho uma intencionalidade, eu quero comunicar algo, né? Se você tá pensando na construção de um branding pessoal, né, uma marca pessoal, se você quer ser vista profissionalmente de determinada forma, faz muito sentido você pensar em todos esses detalhes. Se a gente fosse observar só vida pessoal, vamos dizer que a gente não tivesse objetivo nenhum de aí a gente podia ir muito pelo lado que eu gosto. Sim. Eu gosto disso, isso daqui me valoriza, não valoriza. Mas quando a gente fala sobre, eu quero ter determinado resultado, a gente precisa ir além. A gente precisa pensar realmente nos nossos objetivos e no que vai ajudar a gente a conquistar esses objetivos, usando o conhecimento que a gente tem através da imagem, né? Se tem essas ferramentas, por que não usar? Porque eu falo sempre isso. Se eu posso usar os 3 elementos da comunicação, por que eu só vou usar um ou 2, né? E observem que, como a Manu bem falou,
falou, existem estratégias. Então, primeiro, eu acredito que você se olhar, né, Manu? Acho que está muito relacionado também ao processo de autoconhecimento, Sim. porque muitas vezes nós estamos naquele processo um pouco confusas, se sentindo perdida, não sei para onde que eu vou, se eu sou empreendedora, se eu trabalho para uma empresa, em que área eu quero atuar. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele também fortalece a gente, né, para a construção da marca. Com certeza. É o primeiro passo. Inclusive, na minha técnica, lá no Bem Vestida Sempre, primeira coisa que você faz é autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, pra onde você tá indo, né? Onde eu tô, pra onde eu vou, quem eu sou. Isso, Você perfeito. tem que se localizar na sua realidade. Inclusive, é um erro que muita gente comete de não observar se o que ela tá querendo trazer pra sua imagem tá adequado pra sua realidade. E aí, Perfeito, muita gente boa. fica com fica descolado da realidade, né? Você fica parecendo uma pessoa deslumbrada, uma pessoa que não tem noção do meio que tá inserido. Então, você precisa se conhecer, entender qual é a sua realidade, com quem são as pessoas com quem você se relaciona, como que essas pessoas elas se vestem, né, para você ter essa base. E a partir disso você vai começar a construção tendo em mente o que você deseja, mas tem que se conhecer primeiro, conhecer sua realidade. Você falou sobre entender o público com quem nós estamos inseridas. E aí, eu já queria trazer para você uma pergunta o seguinte: como que a gente olha, observa esse mercado ao redor, porque você trouxe a ideia do blazer também, né? Muitas pessoas perguntam, professora, por que você vive de blazer? Aí eu não sei se é para mim. Até para a gente entender quem é o cliente que nós iremos visitar, qual o ambiente que nós estaremos. Isso é importante também, né? Porque, Sim. por exemplo, você vai visitar um cliente lá no centro mesmo, naquele sol de 32 graus. Vale a pena você ir de salto, óculos escuros? Muitas vezes, você, como você disse aqui nos bastidores, afasta, retrai. Com É isso. certeza, com certeza. Você tem que saber observar, né? É muito prestar atenção, ter repertório, primeira coisa, né? Ter referência, entender o que comunica o quê, e olhar para esse teu cliente, olhar para a realidade dele, ter essa empatia, né? De observar como que é o dia a dia dele. Às vezes você tá indo para uma visita numa empresa que é uma empresa de reciclagem, por exemplo. Imagina, a realidade das pessoas, a maneira como as pessoas se vestem ali, o tipo de trabalho que é exercido é totalmente diferente de uma empresa voltada para administração, que é focada em administração de condomínios, imagina. Sim. Ou então que presta consultoria para advogados. Então você precisa entender qual o perfil do seu cliente, o que para ele é normal, esperado, né? Para você não fugir muito disso. Você tem que ter ainda uma imagem de autoridade para que esse cliente te respeite, mas ela não pode te distanciar demais dele, porque senão ele não vai se sentir seguro, não vai se sentir à vontade com você. E aí, muitas vezes, você olha assim e faz, meu Deus, aquela pessoa, ela nem é tão boa profissional, mas ela consegue tanto cliente. Às vezes, ela tá conseguindo se conectar mais com o público-alvo dela do que você. Então, você Olha precisa saber isso, identificar. gente. Olha essa dica de ouro. Dani, já faz esse recorte aí, porque esse recorte vai pro ar. A gente fala dentro do universo feminino, Manu, trazendo até um pouquinho para o nosso cotidiano também, que muitas vezes as mulheres, principalmente aquelas que estão começando a empreender, que têm muita insegurança na abordagem com o cliente. Aline, como que eu passo segurança, né, nessa reunião com o meu cliente? E trazendo para o nosso dia a dia os desafios que a gente lida, muitas vezes existe um preconceito sobre a imagem da mulher, sobre a postura da mulher no âmbito profissional. Uhum. Então, muitas vezes eu trago, né, relatos de alunas nossas falando, Aline, o meu cliente foi super grosso comigo. Muitas vezes ele questionou o meu potencial, se realmente eu era capaz daquilo. Em vários momentos, a sócia chegou a ir até o cliente e ele falou, ué, mas cadê o João, por exemplo, que é o sócio dela? Eu quero falar com ele. Isso é algo que também acontece e pode ser fortalecido com a nossa imagem, com o nosso posicionamento? Sim, acontece. A gente sabe que o mundo, ele é, assim, o mundo empresarial, ele tem essa coisa meio machista ainda. Uhum, Os homens, eles tendem a se sentir melhor se relacionando com homens também. sim, Então, a gente tem esse gap, né, vamos dizer assim, para correr atrás. Mas isso não quer dizer que você tem que parecer um homem, que você precisa deixar de ser boa, mulher por causa disso, boa. né? A gente não conquista respeito fingindo ser algo que a gente não é. Não se conquista respeito fingindo ser algo. São muitos insights aqui, mas vai, mano, desculpa eu te Ainda interromper. nada. Então, assim, é, você precisa passar essa imagem de confiança, de segurança, mas isso também está muito relacionado a você entender o que é uma imagem profissional
para uma mulher e o que é a imagem que você, qual é o tipo de roupa que você vai usar no teu lazer. Que eu vejo também muita gente errando nisso, né? Tipo, porque eu me sinto bonita de vestido com decote e tal. Tá, você pode ficar linda, mas tem um ambiente certo, tem um momento certo para usar aquilo. Tecido, às vezes, que marca demais, que vai fazer, que passa a impressão para outra pessoa que o teu foco ali não é 100% profissional, entendeu? Você tem que passar a impressão de que você tá ali é para trabalhar. Não é pra, tipo, ser amiguinha, pra Evidenciar ser. algo É, que, não, né, talvez você não queira não passar, é né, isso. Manu? Às vezes a gente passa uma mensagem de insegurança. Ai, tem muita mulher que ama o estilo romântico. Aí vai lá, toda romântica. Gente, excesso de romantismo na sua imagem passa a infantilidade. Então você tem que saber cuidar nesse limite, entendeu? Tudo, não tem problema. Você vai ter sua essência romântica, mas você tem que saber dosar. E é como você falou, se eu quero usar isso como estratégia de negócios, eu tenho que pensar em qual a imagem que eu Isso. quero passar, né? Isso. Ou então assumir as consequências de usar qualquer coisa. É isso aí. Agora vem cá. É por esse motivo que as mulheres estão ficando ou se posicionando de forma mais masculinizada? Eu acredito que pode ter surgido por isso, tá? Eu acho, a pessoa tenta, então eu acho que esse é o caminho. Mas não funciona. Porque, como eu tava falando, né? Se você não tem segurança de ser quem você é, ninguém vai te respeitar por isso. Então, você tem que dizer assim, eu sou mulher mesmo, eu sou feminina mesmo, e devo ser respeitada, inclusive sendo isso. Eu não preciso fingir ser algo que eu não sou pra ser respeitada. Até Agora, porque, desculpa, até porque você não consegue, eu digo que isso não pode, não dura muito. dura, não. Naturalmente você volta a ser, né? E você não passa tanta verdade, porque não é verdade. Então Isso. já fica ali uma relação que cria insegurança pro outro. Porque sempre que você passa uma mensagem, que inclusive isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode construir nossa imagem para passar o que a gente deseja e tal, mas é importante que isso que você está construindo seja verdadeiro. Porque senão você não sustenta ao longo do tempo. E aí você constrói uma imagem que funciona muito bem para a foto. Mas na hora da vida real, não vai pegar, a pessoa sente que tem algo errado. Isso. E aí, então você precisa construir algo que seja realmente verdadeiro. Ai, mano, ainda não sou essa pessoa tão segura quanto minha imagem passa. Mas você não tá trabalhando nisso? Você não tá nesse processo de evolução? Tranquilo. Agora, querer passar uma imagem que não tem nada a ver com quem você é ou quer ser, não vai funcionar. Olha aí. É entender a sua essência, eu acho, né, mano? É entender a sua essência, é você levar e acreditar na sua verdade. Eu tenho uma máxima que eu digo que é honrar a sua história. Porque muitas vezes a gente está querendo encaixar em moldes, né, pré-formatados, que as pessoas tendem, ditam regras que dizem assim, isso aqui funciona, e como você estava falando nos bastidores, talvez funcione para A, mas não funcione para B, e eu Sim. preciso entender o meu momento, né? Puxando já esse gancho nesse assunto, nós temos mulheres com estilos, com perfis diferentes e realidades diferentes. Temos aquelas mulheres que, assim como eu, adoram se arrumar. Então, na época do home office, para mim foi um grande desafio, porque, como você falou, eu criei o hábito, né? Durante muitos anos, sempre foi tomar banho, se arrumar e sair para trabalhar. Então, essa questão do home office sempre foi um grande desafio no período da pandemia. Mas tem aquelas pessoas que não gostam tanto de se arrumar. E aí, a gente conversando durante as mentorias e atendimentos, eu falo assim: olha, troca pelo menos, coloca um protetor solar com base, porque já que você consegue dar uma suavizada na sua pele. Sim. Ah, eu não gosto de batom, traz ali um gloss. O que é que você poderia trazer, Manu, de estratégias para quem gosta de se arrumar? Quais são as opções, né, e ferramentas que nós podemos utilizar? E para aquelas pessoas que não necessariamente não gostam, percebem que isso não é delas, mas que mesmo assim pode utilizar como estratégia de comunicação. Vê, a primeira coisa que eu diria pra quem não gosta é que adulto não faz só o que gosta. Principalmente a gente já falando sobre trabalho. Então, Olha aí, fica a dica, viu? Não sou eu que estou dizendo, não foi nada combinado. se você tem um objetivo, né, tem que focar no objetivo, foca na missão Foca. e vai atrás do que você quer. Então, ainda que seja, como você estava falando, um protetor solarzinho com cor que vai uniformizar mais o tom da sua pele. Muita mulher tem muito receio dessa história de maquiagem, porque vê aqueles tutoriais no YouTube com 30 camadas, 5 cores de sombra diferentes e acha que maquiar é isso, né? E não é isso, gente. Tipo, mas a gente fala de maquiagem, é uma maquiagem natural, que vai uniformizar o tom da sua pele, vai dar um azinho de saúde com um blushzinho, uma coisa assim. E cada pessoa vai encontrar o que é o bacana pra você, o que vai ficar natural e ainda assim vai te deixar com esse ar descansado.
Mas o que você tem que observar é, assim, o que que realmente muda, vamos dizer assim. Meu cotidiano, meu dia a dia, é usar uma roupa confortável, folgadinha, que não aperta em nada, que não tem estrutura. Eu gosto muito de pensar em termos de linhas e Sim, formas. sim. Que não tem estrutura, traz alguma estrutura, traz um tecido diferente, tá? Então a gente vê hoje em dia, existem modelagens que elas são mais confortáveis, né? Modelagem modelo de roupa, que são mais confortáveis, mais folgadinhas, que você pode trabalhar num tecido mais arrumado, e aí vai te dar conforto e ao mesmo tempo vai te deixar arrumada. Ou então você pegar uma modelagem mais tradicional, tipo a calça de alfaiataria. Mas você consegue encontrar hoje em dia uma calça de alfaiataria em um moletom. Que ela já fica com Olha aquela isso. cara de arrumada, mas te dá conforto ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente tem muitas opções, não tá tão limitado mais. Então, às vezes, só mudar o tecido e já faz muita diferença. Só escolher uma cor mais bacana, uma cor que ela seja diferente, não seja aquela coisa cinza, preto, branco, super basicona, né? Uhum. Já dá outra cara pro seu look. Então, assim, é realmente buscar possibilidades que você vai encontrar o que que encaixa dentro do que é importante pra você, que pra muita gente às vezes é conforto, Sim. e ainda assim te ajude a passar a mensagem que você quer. Existe, tem como. Hoje em dia tá muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás. É verdade. E como você bem falou, né? Busque referências também. Sim. Quando descobri a minha paleta de cores, eu fui tentar ser aquela pessoa que eu usava mais, né? Eu usava muito preto, creme, branco, com vinho, enfim. E aí, muitas vezes eu tenho dúvidas. Ah, eu tenho dúvida de como colocar o lenço, eu tenho dúvida de como combinar aquele sapato com aquela calça. E eu vou ali no Google rapidamente e olho, né, pra paleta, olho se combina. Peço, Sim. por exemplo, blazer com risca de giz, combina com vermelho? Eu vou lá no Google e pesquiso. Eu acho que essas referências, seguir pessoas também, né, que falam sobre esse assunto, assim Sim. como você, que tem muitos conteúdos super bacanas e construtivos ali, acho que é uma forma também, né, Manu? Sim, é um ótimo primeiro passo. Eu acho que você começa por aí mesmo, para você sair da tua zona de conforto Uhum. e começar a entender esse mundo novo, porque como eu estava te falando, é um aprendizado de uma linguagem, né, que tem suas técnicas próprias, que tem a maneira de vocês fazer suas escolhas mesmo. Vermelho combina com preto? Ah, combina, depende, né? Tecido vai influenciar, caimento, a modelagem da roupa que você tá O escolhendo, tom, né? o tom, bastante coisa. Mas assim, é um primeiro passo, com certeza, você conseguir, e você vai treinando o olhar, que isso é uma coisa muito É verdade. importante. Esse treinado olhar é muito importante para que você comece a se acostumar com essa realidade nova, porque às vezes você olhava só pro preto, branco, e cinza, e aí você descobre um mundo novo e precisa ir acostumando até. Isso, acostumando, é É. verdade. Você falou sobre conforto. Existe um limite para o conforto? Hoje em dia, tudo é em nome do conforto, né? Por favor. Blazer com tênis, por mais blazer com tênis, né, Dani? Né, Dani, que tá ali no bastidor. Não, existe, com certeza. E esse limite, ele vai ser muito dado pela sua realidade, tá? De novo, é diferente você trabalhar no escritório de advocacia ou no escritório de contabilidade super sério, que atende clientes muito sérios, e você trabalhar num ambiente que ele é mais informal. Então, de novo, você precisa enxergar qual o nível disso. E como eu estava falando, existem alternativas. A gente não precisa largar de mão assim e dizer 880, né? Não Sim, precisa disso. Tem tecidos que são mais confortáveis hoje em dia, as modelagens que são mais soltinhas, que permitem o movimento. Salto bloco, gente. Salto bloco, 10 anos atrás, era muito feio. verdade. A gente olhava para um salto bloco, todos tinham cara de tiazona, assim. É, Hoje em dia tem cada modelo lindo e é confortável e você tá mais arrumadinha e tal. sim, Até os próprios tênis. 10 anos atrás era cara de academia, né? Os tênis tinham. verdade. Hoje eles têm uma outra cara, trazem materiais mais sofisticados e tal. Então, tem como você encontrar esse meio termo. Só que para você conseguir identificar isso, a primeira coisa é você precisa olhar para sua realidade, entender ali o quanto cabe de conforto e o quanto você vai ter que abrir mão do conforto para ter uma imagem profissional e adequada. Perfeito. Olha, isso aí é tão forte, Manu, que eu lembro que eu saio mais social, né? Esse é o meu estilo, é como eu me sinto bem. Mas aí, como você falou, passa a mensagem na sexta-feira, que é aquele dia mais relax. Então eu coloco um tênis, coloco um blazerzinho para fazer o equilíbrio. Acho que tô no caminho, tá? Tô assistindo aí Sim, seus muito conteúdos. bem. E aí eu me lembro que no nosso empresarial, né, nós temos outras salas também, outros vizinhos, e um deles me encontrou na Copa.
E eu estava de costa, bebendo água, e quando ele disse, nossa, é você? Você tá muito diferente. E aí eu, por que que eu tô diferente? Ele disse, não, você tá mais vibes, mais solta. Olha o quanto, né, que a imagem que a gente constrói está associada às roupas que a gente... Com certeza, com certeza. E ainda mais quando a gente tem uma imagem mais solidificada, né? Você tá falando que sempre se veste de uma maneira parecida, você tá construindo uma percepção que as pessoas têm sobre você. Você tá construindo a sua marca pessoal. Então, às vezes, até as pessoas olham assim, nossa, eu vi tal roupa e lembrei tanto de você. É É porque o seu estilo, verdade. ele já tá tão redondinho que as pessoas conseguem entender o que é você e o que não é. Você falou de cor, eu me recordo, Manu, que quando as mulheres, né, estão empreendendo, por exemplo, um dos passos que elas precisam buscar é construir a sua identidade visual. E muitas delas estão construindo a sua identidade visual associado à marca pessoal. Então, por exemplo, uma empresa contábil, um advogado, profissional liberal, ela vai fortalecer a marca dela para assim gerar mais negócios. E aí, no início da minha marca, eu sempre usava o roxo, que é essa cor do roxo que eu estou usando aqui, que está conectado com a sua. E eu me recordo que tinha alunas que diziam assim, professora, eu pintei a unha hoje da sua marca. Então, e isso é trabalhar o marketing sensorial, né? Sim. O quanto que essas imagens a gente pode utilizar, levando para os negócios, Manu, como estratégia para que as pessoas lembrem da gente, para que essa marca se fortaleça. A gente pode escolher, né, o que a gente quer usar como marca pessoal nossa. Algo que a gente sempre use, tipo, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, ai, Manu, o seu relógio é de onde? Eu sempre estou com o mesmo relógio, eu nunca troco. Uhum. Então, isso acaba virando uma marca pessoal sua e a comunicação daquela peça, ela acaba refletindo na percepção que as pessoas têm sobre você. Então, de repente, se você escolher um pink, as pessoas não vão só associar a cor pink, elas vão associar essa sensação de intensidade que tem no pink, de ousadia que o pink comunica. Então você tem que pensar, tá? Eu vou escolher um elemento não só porque eu gosto do elemento, mas porque ele me ajuda a comunicar o que eu desejo. Então você tem que também saber avaliar o que é que esse elemento ele está comunicando. E aí você pode escolher isso e é por repetição. Repetição, e se você trabalha mídia social, é de falar sobre isso, de mostrar, explicar por que você escolheu, fazer as pessoas Entenderem a história, né? entenderem a história por trás, isso é bem legal. E aí as pessoas, com o tempo, elas vão associando. Mas o que eu recomendo é que você escolha e você faça essa análise antes, né? O que que vai trazer para minha imagem pessoal? O que que tá comunicando? Não é só porque você gosta, você tem que pensar no que tá comunicando. Perfeito. E isso também está conectado e nos ajuda a entender sobre a decisão na paleta de cores, né? Também, com certeza. As cores, como eu tava falando, elas comunicam coisas diferentes, né? Cada cor, ela tem uma mensagem, ela passa uma mensagem, tem uma área que se chama Psicologia das Cores, que estuda justamente isso. E a junção das cores em si, ela também traz mensagens diferentes. Então, é diferente você usar roxo com amarelo e você usar roxo com rosa. Roxo com azul escuro. Você tá comunicando coisas diferentes. Um roxo com azul escuro, ele vai trazer um toque de ousadia, mas ao mesmo tempo ele tá mais ali elegante, um pouco mais sóbrio. Na hora que você traz um roxo com amarelo, você tá trazendo muita ousadia. Então você precisa pensar o que eu quero, a proporção que eu quero também, porque é diferente. Você usar um pouquinho de amarelo é diferente de você usar uma pantalona amarela com uma blusa roxa, É entendeu? Um verdade. cintinho fininho não vai causar o mesmo efeito que uma Mas me pantalona. disseram que eu podia usar amarela, e vi lá Aí vem logo uma pantalona inteira. Então, assim, a quantidade também importa, gente. a personal se pira, né? A gente falou sobre o poder da nossa imagem, o quanto que as cores comunicam, né? Que se comunicar bem, se posicionar bem é estratégia e não tem Sim. como não escolher isso, né? Se você decide realmente alcançar algo, como você falou. E aí eu queria entrar num ponto, Manu, aplicado isso aos ambientes. É importante que a gente traga um olhar mais delicado, mais elegante sobre a forma de se sentar, de servir, de olhar para as pessoas, de conversar com elas. Eu queria que você trouxesse algumas estratégias, né? Aquelas pequenas estratégias que geram grandes impactos para as pessoas. Por exemplo, eu vou citar os ambientes e a gente vai conversando, pode Sim, ser? claro. Por exemplo, quando você chega em um cliente, você está no ambiente dele, como você acredita que a gente deve se posicionar?
Primeira coisa, elegância no comportamento, ela tá muito relacionada a você conseguir se relacionar com outra pessoa sem ser invasivo, né? Permitindo que tudo aconteça com muita naturalidade. Então, a primeira coisa, observa muito como esse cliente ele age. Se ele tá te dando espaço, ou ele é uma pessoa mais fechada. Às vezes é uma pessoa mais fechada e não vai caber você fazer uma brincadeirinha ou alguma coisa assim. Às vezes é uma pessoa super mais leve, que prefere ter conversas mais leves e cabe, tem espaço para você fazer isso. Então você tem que ter esse tato de observar. E aí e manter a formalidade no sentido de profissionalismo, né? Ter o cuidado de evitar muito toque na outra pessoa. Tocar é uma coisa muito invasiva até, então a gente tem que ter o cuidado. Essa história de quem cumprimenta, quem estica a mão, muita gente tem dúvida, né? A mulher, ela que vai dar o tom, vamos dizer assim, do que deve ser feito. Então, de maneira geral, estende a mão para cumprimentar a pessoa apertando a mão. Não, se você demorar demais também para fazer esse sinal, às vezes a outra pessoa pode tomar a iniciativa e pode acabar te constrangendo, a pessoa vir dar um abraço e você não era isso que você queria. Então, já toma a iniciativa de fazer isso também, porque realmente é o seu espaço ali, ou de demonstrar como você gostaria de ser cumprimentada. E vai observando, assim, mantém cuidado com postura. A gente estava até falando de postura aqui antes, né? É óbvio que manter a postura não é a coisa mais confortável do mundo. Às vezes a gente quer relaxar e tal. Mas, de novo, adulto não faz só o que... né? Tem ambiente, tem momento. Você precisa, às vezes, realmente manter uma postura até para passar a segurança para o seu cliente. Se você parece estar em casa, se você se senta na frente do teu cliente como se você se sentasse em casa, dá a sensação de que você não tá levando o que você tá fazendo ali tão a sério, né? Que da mesma forma que você podia estar assistindo um filme, você tá lá conversando com ele sobre os negócios dele, sobre a coisa mais importante que ele construiu, passou os últimos 20 anos construindo. Perfeito. Então, assim, é como se você passasse a sensação que você não tem tanto zelo. E isso é muito ruim, entendeu? Então, você tem que demonstrar isso. Eu acho que um bom profissional, ele sempre demonstra isso, que tem zelo pelo o trabalho, pelo que ele tá fazendo ali, que muitas vezes é a história de vida do cliente dele, né? Com certeza. Olha, gente, que dica, viu? Que orientação bacana. Vamos levar agora para o ambiente de eventos, né? Nós temos empreendedoras que participam de feiras, congressos, treinamentos e que muitas vezes nós nos encontramos com pessoas conhecidas e também tem um ponto de que eu queria que você abordasse aqui, se possível, de como chegar em rodas de conversa com pessoas que você não conhece, que é a questão do networking, né? É Sim. difícil, é um grande desafio, principalmente para as pessoas mais tímidas, mais introspectivas, você se chegar em um ambiente que você não conhece as pessoas. Sim, é bem difícil. Eu já passei muito por isso. Apesar de trabalhar com internet, eu sou uma pessoa naturalmente bem mais tímida e tive que enfrentar isso também quando eu mudei aqui para Recife, que eu não conhecia ninguém e tive que construir minha carreira do zero, né, de consultora de imagem. Então, primeira coisa também, sempre observar muito, né? Ver como as pessoas estão se comportando, se relacionando. Já é um ambiente mais informal, cabe uma postura mais informal também. É até necessário, se você se manter rígida demais, Fica fechado. fica fechado e as pessoas não vão. E aí, uma dica que eu dou sempre, que eu acho que é importante é o seguinte: quando a gente tem um grupo que ele tá muito fechadinho, tentar entrar nesse grupo é difícil, porque às vezes a pessoa, eles já têm o ritmo deles ali. Às vezes já são amigos e você é a única pessoa de fora. Perfeito. Então, você percebeu um espaço em que você vai conversar num grupo menor com uma, duas pessoas, até três. Às vezes a pessoa tá conversando alto sobre alguma coisa com uma amiga, e você pode fazer um comentário também, se você perceber. Ou então pedir a opinião dela. Poxa, achei tão interessante isso, o que você O achou? que que você achou? Ótimo. Sabe? Legal. As pessoas, elas gostam muito de falar sobre sua opinião. Então, Sim, verdade. deixe as pessoas falarem, dê espaço, elas vão se sentir bem de responder perguntas. E aí, daí surge. Então, eu não acho que tentar entrar num grupo de 7 pessoas conversando seja muito efetivo. Não vai te deixar mais constrangida e não vai funcionar tão bem. E o excesso também disso é muito ruim, né, Manu? Às vezes você percebe aquela pessoa mais comunicativa, mais extrovertida, muitas vezes ela, como você falou, acaba sendo invasiva, né? Sim, com certeza. A gente tem que perceber que tem que existir um ritmo na conversa, né? Todo mundo gosta de falar, de fazer parte. Uma coisa que eu gosto muito de falar também é o seguinte: a gente tem que saber a hora que a gente vai brilhar e saber a hora que a gente vai deixar as outras pessoas brilharem. Não dá pra Boa. querer o tempo todo, sabe? Ser o centro das atenções. Às vezes você pode ter até alguma coisa muito interessante pra falar, mas você tá percebendo que a outra pessoa ali, ela tem algo legal.
Então joga a bola para ela, deixa ela falar, pergunta a opinião dela. Sabe, isso fomenta um ambiente legal, onde todo mundo se sente bem e as pessoas vão se sentirem bem por ter conversado com você, vão ficar com essa sensação boa. Olha isso, gente. Dani tá ali pirando. Olha, se você que está assistindo esse episódio no YouTube, eu quero te convidar a você se inscrever no canal e também dar um like, porque o que tem de conteúdo aqui, gente, de estratégias que eu, viu, mano, eu particularmente já vou colocar e aplicar também. Eu acredito que o conhecimento é algo que traz pra gente uma segurança sobre quais ações a gente toma, né? Como você bem falou, se eu quero utilizar isso como estratégia, conhecer esses elementos são também muito importantes. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de quais são as transformações, né? Talvez que um resultado em específico que você acredite que vale a pena contar aqui pra gente, para as mulheres também se encontrar e se identificar nesse momento. Ah, legal. Eu sou consultora de imagem desde 2014, faz um tempo já que eu tô nessa jornada, né? Antes disso, eu me formei em design de moda. E eu atuava muito como consultora de imagem, mas hoje em dia meu foco ele tá 100% no curso online. A gente Legal. criei o curso, comecei a ver muito o resultado das alunas. É impressionante você ver o resultado dos seus alunos. Você tem Verdade, alunos, você fica muito verdade, feliz, né? sim. Você fica muito empolgado, você olha assim e faz, meu Deus, Nossa, funciona. legal. Que legal, não é só para as minhas clientes, tipo, minhas alunas, elas conseguem também. E tem algumas alunas que se destacam, né, na sua evolução. Uma delas é a Dani. Dani, gente, Dani, ela começou a fazer as aulas do curso, ela não tinha espelho em casa. Espelho de corpo inteiro, porque ela não Não queria se se ver. enxerga. Ela tinha passado por várias questões, já separação, cirurgia bariátrica, enfim, muitas questões na vida dela. E ela não se via, se vestia ali no piloto automático, enfim. E aí, ao longo do processo, né, autoconhecimento, conhecimento, prática, tudo isso, ela foi evoluindo, comprou um espelho para fazer os exercícios, porque quem é minha aluna sabe, tem muita tarefinha, porque a gente Que tem é que o que faz aprender. aplicar, né? Exato, a gente tem que aprender e tem que colocar em prática, senão Perfeito. senão acaba esquecendo. Então ela foi fazendo os exercícios e tal, foi evoluindo nesse sentido, se sentindo muito mais segura. Começou a receber elogio dos filhos, ela disse, Manu, eu não imaginava. Hoje eles me olham de um jeito totalmente diferente. Então ela foi ganhando essa segurança e tal, tanto que ela já era uma ótima profissional, mas ela não tinha a segurança de demonstrar isso. E as pessoas não enxergavam ela como tão boa assim. Só que com o tempo ela foi aprendendo, foi evoluindo, até o ponto que ela teve segurança de pedir uma promoção na área dela. Uhum. E era uma promoção difícil, assim, de conseguir e tal. E ela conseguiu a promoção, então... Olha isso. Meu Deus. conseguiu a promoção e, tipo, continua crescendo na carreira. Não só porque ela tem uma imagem realmente profissional que condiz com a qualidade do trabalho dela. Não é que ela não fosse boa, ela só não parecia ser tão boa quanto ela era. Mas também ela foi se tornando mais segura, e isso vira uma bola de neve É, positiva, porque você se torna melhor profissional ainda, com né? certeza. E aí você vai evoluindo e tal. Então é muito legal ver a história das nossas alunas, né? É. Evoluindo, conquistando cada vez mais. Eu tenho muito orgulho, Ai, realmente. que bom, gente. Ela se emociona, me emociona aqui também, porque a gente logo pensa, né, nas nossas alunas. E você falou um ponto que eu acho importante a gente complementar também, que você disse o seguinte: as pessoas às vezes não acreditavam, né, no potencial dela. Muitas vezes a pessoa não passa essa Sim, mensagem, né? sim, Eu falo que como você quer demonstrar segurança se você não está segura de si? sim. E a partir do momento, eu acho que essas pequenas conquistas, o fato da Dani, né? Um beijo aí, Dani. O fato da Dani ter comprado um espelho, eu acho que ela toma uma decisão. E aí Sim, depois ela vem para uma outra e uma outra. Eu sim. acho que, como você falou, o ciclo se repete, né? Sim, cada passo vai fortalecendo. E é isso. Muitas vezes a gente é boa profissional, mas a gente não parece ser tão boa quanto a gente é. Então, eu diria assim, para e pensa hoje, tá? Você sabe que você é boa profissional, você estuda, você é comprometida, você traz resultado, mas será que a tua imagem, ela tá dizendo isso? Você parece realmente ser tão boa quanto você é por dentro? Tem que parecer. Eu falo que é cuidar da nossa fachada. E essa fachada é levar à tona, é projetar para o mercado tudo aquilo que você construiu de aspectos internos, seu conhecimento, sua experiência, né, a bagagem da carreira que você tem, mas levar isso para as pessoas, né, mostrar isso para as pessoas. Ninguém vai adivinhar.
Sabe? E, tipo, ninguém tem o tempo de acabou de conhecer e vai passar ali 1 hora ouvindo, lendo Vendo seu seus currículo, vendo... títulos. Não acontece, é o mundo real, gente. Então, você tem que mostrar isso de alguma forma, porque tudo é muito rápido. A gente não tem muito tempo, né? Tem, isso é normal, todo mundo vive assim. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer, sabendo que existem essas técnicas, usar isso ao nosso favor. Perfeito. E a gente já vai entrando nos finalmente aqui, porque o tempo, ó, voa, né? O tempo voa, mas eu queria trazer uma pergunta, porque eu estou no digital, você também tem excelentes resultados. Eu consegui ver um pouco da sua jornada, né? Conhecer um pouco da sua jornada através das redes sociais. Eu sempre levo isso, Manu, para a importância, né, delas se prepararem, se projetarem a nível digital. O que é que você poderia recomendar para essas mulheres para que elas trabalhem a comunicação, a imagem, o posicionamento delas na esfera digital para gerar mais negócios? Ótimo. Vou contar uma coisa pra vocês que acontece no digital. Todo mundo sabe que no digital, quem tá de fora vê um pedacinho da Um nossa vida, né? Um recorte, né? recorte. E aí, o que você tem que ter muito em mente é que o que você vai mostrar nesse recorte vai fomentar o imaginário de quem tá te acompanhando. Então, o pedacinho que você mostra dá abertura para a pessoa deduzir coisas. O que você está mostrando? Está dando abertura, está direcionando para as pessoas deduzirem o quê? Olha isso. Então, você está mostrando um pedacinho que demonstra o quanto você é organizada. As pessoas vão continuar pensando, né? Aquilo abre um caminho para as pessoas enxergarem que você é organizada. E com isso deduzem que por você ser organizada, você deve ter bons resultados. Você deve Isso. cumprir horário. N coisas. Se você está mostrando que você é uma pessoa que sempre se atrasa, você está dando abertura para as pessoas imaginarem o quê? Se você, Desorganização. se você está mostrando que você é uma pessoa que não se cuida, que está todo tempo ali jogado, largado, de qualquer jeito, você está dando abertura para as pessoas continuarem pensando o quê? Porque elas vão continuar pensando. Então você tem que pensar assim, o que eu mostro, ele conduz o pensamento das pessoas. Conduz para onde? Então, é responsabilidade sua, sim, e você vai colher os resultados. Não tem como dizer que não, que não. O É. resultado vem. Seja você tendo escolhido de maneira consciente, planejada, estrategicamente, ou não. O resultado vai vir de qualquer forma. Então, escolha bem. E escolha bem e leve muito da sua essência, da sua verdade Sim, também, né, Manu? isso. Porque na questão das redes sociais, ela te ajuda muito a construir uma imagem dentro de um recorte e gera interpretações. Sim. E é importante, eu estava vendo hoje, inclusive, coincidentemente, um artigo da revista Exame sobre o quanto que a vulnerabilidade está presente e que está sendo super aceita, né? O fato de você ser vulnerável, estar vulnerável, ter os seus desafios, ter as suas dificuldades. Então, muitas vezes, quando eu compartilho ali no final do dia que, três tarefas que eu me propus a fazer, eu não cumpri. Às vezes as pessoas, nossa, professora, que bom ouvir isso, porque eu estava precisando saber que isso acontece com você também, Sim. né? A questão de você procrastinar em alguma área. Então, isso é importante, né? Demonstrar nossas Sim. vulnerabilidades também. Eu acho que é importante em algum nível. De 5 tarefas, você fez 3. E você contou isso, você falou, mas ao mesmo tempo você demonstra que as outras 2 eu vou dar conta de tal forma, entendeu? Eu Tipo, vou dar conta. eu não vou abandonar as outras 2, porque senão o que que você tá criando no imaginário das pessoas? Entendeu? Tem esse lado humano, normal, que todo mundo que a gente não consegue, não dá conta de tudo, né? Às vezes a gente coloca a agenda ali, um monte de coisa que não faz nem metade no dia. Mas ao mesmo tempo a gente vai se organizar para dar conta, porque é o nosso compromisso, que a gente é profissional. Então, é duro ser adulto? É, mas É duro. é o que E é. aí, só um último ponto que eu queria falar também, Manu, que foi algo que me chamou a atenção dentro de um recorte de uma grande advogada, ela é advogada na área de família e civil, e ela estava falando que as pessoas perguntaram por que que ela tinha parado de postar foto bebendo energético, que ela adorava energético. E aí ela disse, fez uma comparação, né? Ela disse, eu era aquela pessoa que todos os dias publicava ali energético e qual a imagem que eu estava passando, de uma Sim. pessoa que não se cuidava, excesso de trabalho e tudo mais. E hoje eu percebo que tem um movimento das pessoas quererem mostrar
que trabalham muito, que trabalham pra caramba, do excesso do trabalho, achando que isso é uma estratégia de conteúdo. Eu particularmente acho que não é uma boa estratégia de conteúdo e eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião também. Eu acho que tem público pra tudo, sabe? Tem público que vai valorizar tá com um profissional que ele valoriza outras coisas, não sendo só, tipo, tá com a agenda lotada, valoriza uma pessoa que ela é humana, que ela entende o valor de família e tal. E tem público que vai amar tá do lado ou contratar alguém que é Workaholic. workaholic, que vai atender ligação às 3 da manhã. Verdade. Então, o que é importante é você ser sincero com os teus objetivos. Não vai fazer a workaholic se você não quer atender ligação às 3 da manhã. Porque você vai passar uma mensagem diferente E e na atrair hora- o cliente errado. Aí depois Olha você vai se isso. arrepender. É verdade. Entendeu? Então, pensa assim, o que é que eu quero realmente e constrói a tua comunicação não verbal, tanto na maneira de se vestir, quanto na maneira de se comportar, de mostrar o que você mostra, o que você não mostra nas redes sociais, pensando no que você quer para sua vida. Então, tem público para tudo. Eu acho que não. E aí a estratégia do olhar para o público, né? Isso. Que público eu quero atrair? Isso vai para nossa imagem, para o nosso posicionamento nas redes sociais, para a forma como a gente se veste também, né? Tudo. Muito bom. Manu, olha, muito conteúdo aqui. A hora voou de fato. A Inês até sumiu aqui, porque ela ficou com medo de eu chamar ela ao vivo e aparecer. Mas assim, quero muito, muito te agradecer sua disponibilidade. Parabéns pelo conteúdo, pelo conhecimento e o trabalho que você vem fazendo, né? Inspirando outras mulheres também a darem conta de tudo aquilo que elas dizem sim, como eu falo, né? E eu queria deixar sempre uma mensagem final. É o seguinte, eu peço para que o nosso convidado olhe para aquela câmera que está ali, né? Você, digamos que você tem ali uma multidão de mulheres empreendedoras olhando para você e escutando aquela mensagem final, aquela sementinha que você quer plantar. Queria que você falasse para elas qual é a mensagem que você gostaria de deixar diante de tudo que você trouxe aqui de muito bacana. Queria agradecer o convite, né? Adorei participar, realmente voou. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu entendo que a elegância é uma questão de escolha. Você saber se vestir bem, você comunicar o que você deseja, é muito a questão de você priorizar. Escolher isso para sua vida, buscar aprender, escolher cuidar da sua autoestima, buscar trabalhar nisso. Enquanto você não tomar essa decisão, realmente as coisas não vão mudar. Mas no momento que você tomar essa decisão, resolver investir em si mesma, você tem mecanismos. Hoje em dia é muito possível, a gente tem acesso a conteúdo, a gente tem acesso a conhecimento que antes não tinha. Então hoje realmente é uma questão de escolha, você pode escolher e transformar a sua vida a partir disso. Isso eu garanto, os resultados eu já vi muitos. Perfeito. Olha que mensagem, gente, ó. E para seguir a Manu, @Manu Evelyn com o V mudo. Isso. Não é assim? Isso. É ali você começa a acompanhar, né, e conhecer muito mais os conteúdos da Manu. Manu, eu gostaria de fazer um brinde com você, agradecer a sua presença e disponibilidade. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó. Show. Calma, vai dar certo, viu, produção? Ó, se chegou pra você, você dá conta. E queria aproveitar e também deixar com você o nosso kit, porque é muito importante a gente também gerar experiência, né, para os nossos clientes, parceiros e como uma forma de agradecer a sua disponibilidade, né, e ter vindo até aqui, inspirar outras mulheres empreendedoras, deixando o teu conhecimento, a tua experiência. Eu queria deixar para você esse kit, Muito essa obrigada, grande lembrancinha para você do Ela Dá Conta. Ai, que legal. Pode abrir? Claro! Ao vivo aqui, Ai, gente, que para lindo. Ó, vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, que lindo. Adorei. Agora para lembrar de vocês em casa também. Verdade, se chegou para você, você dá conta, né? Gente, seguinte, chegamos no finalzinho do nosso encontro hoje, mais um episódio incrível. Hoje tivemos a presença da Manu Evelyn, ela que é personal stylist, consultora de imagem e professor, posso dizer que é professora? Claro, né? Professora de um método que te ajuda, né, através da sua imagem, do seu posicionamento, fortalecer também a sua imagem, gerar, claro, mais negócios. Esse foi o nosso podcast Ela Dá Conta. E se você esteve com a gente grudadinha aí, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, me marca nas redes sociais, @LinePortela_oficial, @ela.daconta e @.manuevelyn com V mudo, para que a gente saiba que você está
acompanhando e curtindo esse conteúdo. Um beijo grande para vocês e até a próxima.